Deus abençoe. Bem, irmãos, vamos à leitura em São João, capítulo 1, versículo 10. São João, capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Grande Pai, enquanto meditamos em Sua palavra, que o Senhor se apraz em nossa vida, em nosso viver, e que cada um de nós possamos entregar nosso coração, nossa vida totalmente no Teu altar, para que tudo o que há em nós bendiga Seu santo nome. Perdoa cada um de nós, Pai. Eu creio que cada pessoa tem chegado aqui não como um santarrão, mas alguém que carece de Ti e que em meio a tantas lutas estão vivendo para a Tua glória, fazendo aquilo que o Senhor tem ordenado a fazer nesse dia, que é comer o livrinho. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Jesus, o prometido. Deus tem promessas desde o Gênesis até o Apocalipse. E a pessoa que Deus tem enviado, que é aquele prometido, cada vez que ele manifesta, as pessoas não percebem. Eles não percebiam que Noé era o homem prometido por Deus. Somente através da mensagem daquele simples homem é que o povo seria salvo naquele dia. A gente sabe que todos que rejeitaram morreram. E assim vem seguindo. Quem rejeitou a mensagem de Moisés, o que fizeram no deserto? Morreram. Eles criam em Moisés, criam para sair do Egito, mas não creram em Moisés para entrar em Canaã. Esse era o problema. Muitas vezes a pessoa crê em Deus, mas não crê naquele que Deus tem prometido para aquele dia. E você tem que ter luz suficiente, que ninguém precisa ficar te manivelando para crer, para ver que isso é verdade. O eleito basta ouvir uma vez. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Agora Jesus diz: elas não seguirão o estranho. Capítulo 10 de São João. Elas não seguem o estranho. Quando a gente vê uma pessoa, um irmão, uma irmã, que diz que crê e está seguindo o estranho, estranho é aquele que não é o prometido para aquele dia. A pessoa precisa ter luz, o eleito tem luz para isso. Você não podia enganar Pedro, que não sabia escrever.
Pedro não sabia nada, mas você não podia enganar ele. Então não é questão de sabedoria, de saber ler, de saber escrever, de posicionamento natural, intelectual, é revelação. O indivíduo que tem revelação, ele é um indivíduo abençoado. Mas se você encontra aqueles que não têm revelação, ele segue o estranho. Escuta-me, eles vão num culto estranho. Culto que Deus está, não é você crer que é como os pentecostais. Que culto que Deus está, o povo está pulando, está gritando, está alegre. Não é somente isso que você vai ver na realidade. De vez em quando acontece uma desta, mas a maioria das vezes, das reuniões onde Deus está, é tudo calmo. Onde Deus fala, quando Deus fala, as pessoas entendem, e Deus não precisa gritar. Elias estava lá na caverna, e ele esperava ver Deus manifestar, e aquilo não acontecia. Na hora do fogo, que alguém diz, não, é a hora do fogo que Deus está. Deus não estava. E se Deus não estava com Elias na hora do fogo, Ele não vai estar conosco também na hora do fogo. Ele não estava com Elias na hora do vento forte. Então, Deus está aí. Ele não estava. E se Ele não esteve com Elias, se nós fizermos aqui uma ventarola, Deus não vai estar também. Mas você encontra na Bíblia como que Deus está. E Elias estava fugindo de Jezabel. Mas teve uma hora que naquela caverna, depois que passou o vento, depois que passou o fogo, entrou um ar silencioso. Eu creio que aquilo refrescou a careca, porque ele era um homem calvo, de Elias. E ali a voz de Deus manifestou. Então a voz de Deus não manifestou, como muitos crentes estão pensando, que eu tenho que pular e gritar para Deus manifestar. Não, eu pulo e grito depois que Deus manifestou. Mas eu não tenho que chamar a atenção de Deus, nem a chamar a atenção dos outros, através do pulo, do grito, porque Deus nunca esteve desse jeito. Eu sei que você lê o que o irmão Brana fala, daqueles irmãos que rolavam no chão. Teve o tempo deles rolar no chão. Não são todos, não foram todas as épocas que Deus usou daquela forma. Outras épocas, Deus usou as pessoas sofrendo. Na era das trevas, você encontra os crentes sofrendo e Deus estava ali. Tem hora que nós pensamos, Deus está comigo quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho saúde, quando todo mundo fala bem de mim, aí Deus está comigo. Eu estou prosperando, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa, Deus está comigo. A gente não pode trazer Deus numa balança dessa, que Ele está comigo quando tudo está prosperando. Irmão Brana mostra que nem sempre as nuvens negras é uma reprovação. E também que nem sempre as nuvens, o tempo límpido, é bênção. A gente tem que saber se Deus está exatamente ali. Se fosse para nós morrermos como o povo da era das trevas, você acha que nós, nessa era, iríamos dizer que Deus está conosco quando eles eram cortados pelo meio? Nós estamos numa vida boa, um tempo de cristianismo bom,
todo mundo crê do jeito que quer. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo havia uma lei. Se não cresce como a Igreja Católica, eles matavam. E a Igreja Católica é culpada da morte de milhões de cristãos. Então, vamos reprovar. Deus não estava com aquele povo. Estava. Aí eu tenho que ir na Bíblia e ver por que Deus estava. E aí nós aprendemos com o profeta. Porque eles estavam vivendo na era do boi, do bezerro, do sofrimento, do labor, de morrer. Agora, irmãos, vamos pular para a nossa era logo. O nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo da águia. Tempo da águia. Porque o tempo do cavalo amarelo vai ser a hora que a águia sair da terra. A hora que a noiva sair da terra, então, aí será o tempo do cavalo amarelo, que é a besta que vai matar outra vez. Mas antes disso, nós estamos vivendo no tempo da revelação, no tempo da águia, no tempo de voarmos deste mundo a qualquer tempo, não sei que hora, não sei que ano, mas eu só sei que eu tenho que estar preparado para quando isso acontecer. Agora, eu tenho que ser aquele crente que viva a palavra e que não me misturo com as coisas erradas, que eu tenha condição, que eu tenha discernimento da mensagem que eu estou ouvindo no meu tempo. Eu saber que Deus está naquilo, e se não for aquilo, eu não quero mais nada. Vamos lembrar daquele rapaz que foi com o irmão Brando no restaurante e disse: eu quero carne assada. Aí o garçom disse: eu lamento muito, mas isso foi para ontem. O rapaz disse para o irmão Brana, vamos embora deste restaurante, porque aqui não tem nada que comer. Ele queria comida do dia. Ele disse que aquilo era de ontem. Então eu vou procurar o alimento que eu quero. Eu tenho discernimento do que eu quero. Eu estou falando do natural para você entender o espiritual. Eu quero um alimento, mas eu sei o que eu quero. Aquele irmão diz: eu quero carne assada. Hoje eu diz: eu quero um livrinho. Eu quero cordeiro fora do trono. Eu quero um novo nome. Agora, o que vou fazer numa reunião que fala contra o novo nome? Eu vou ser um parceiro deles contra o novo nome, se eu for lá. Eu vou ser um parceiro deles contra o cordeiro sair do trono. Então, ali não é o meu lugar. Eu tenho que descobrir meu lugar. Você descobre o seu lugar e fica em paz. Descansa. Você encontra um lugar para trabalhar, faça de tudo. Fique ali. Honre o seu trabalho, honre o seu patrão. Dê a sua vida por aquele trabalho. Você não precisará ficar mudando. O bom patrão que vê um bom empregado, ele não quer trocar ele por nada. Lembra também que o irmão Brana falou do escravo? E quando o homem foi comprar, o homem viu que aquele escravo puxava, saía na frente. Não precisava danar com ele, não precisava zangar com ele. Ele saía na frente, mais do que todos. E ele disse para o Senhor, ele diz: eu quero aquele escravo ali. O Senhor diz: ele não está à venda. O que presta a gente não vende, irmão. Ele não está à venda. Mas por quê? Porque esse tempo todo ele faz tudo o que é correto, sem precisar falar, mandar, repreender. Não há necessidade. Ele sabe o que fazer. O próprio Senhor diz: eu estudei a vida dele e eu fiquei sabendo que da tribo onde ele veio, o pai dele era rei. Então aonde ele vai, ele vive como filho do rei.
mesmo nas lutas, nas dificuldades, ele age como um filho do rei. Era tudo para aquele rapaz, era tudo para aquele escravo, e o seu senhor não queria o vender. Irmãos, dedique a Deus, dê sua vida a Ele, pare com a palavra do dia, alimente com aquela mensagem do dia. Eu não digo para você ficar comigo, fique com a palavra. Não fique comigo, fique com a palavra. Onde está a palavra? Fique com a palavra. Agora, cada eleito tem discernimento onde está essa palavra. Onde está a mensagem prometida? O prometido. Jesus, o prometido. Em cada época, irmão Brandes, você vê Jesus em José. Ele veio trazendo, você vê Jesus em cada patriarca, você vê Jesus vindo em cada profeta, até que ele mesmo veio. E quando ele veio, eles não o conheceram. Não é o que nós lemos? Eles não o conheceram. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Já pensou bem, o coração de um Deus, que agora o coração de Deus era um coração de carne. Em todo tempo você falaria do coração de Deus, seria um coração espiritual, mas quando ele veio em Jesus, ele tinha um coração de carne. E você sabe o que você sente com o coração de carne quando você é rejeitado pela sua família? Rejeitado pelo seu pai, rejeitado por sua mãe, ou rejeitado pelos seus filhos? Rejeitado por seus parentes? Como fica o seu coração de carne? Deus veio aqui e Jesus era aquele coração de carne. Agora Deus tinha um coração igual ao nosso, um coração de carne, sentimento de carne, de natureza carnal, igual a nossa, e saber, eu estou aqui no mundo, foi eu quem fiz o mundo, foi eu quem fiz o homem, e o mundo não me conhece. Você diz, eu que sou o pai dessa família, eu que sou a mãe, e esses filhos não me reconhecem. Depois você vê, eu sou o profeta João Batista, e o povo não reconheceu. Veio Jesus, o prometido, eles não reconheceram. E essas promessas de Jesus nós temos desde o Gênesis 3,15, e vem vindo, até Jesus manifestar. Ele era o prometido. Irmão Brasil, eu tomei essa mensagem tão simples, mas a hora que eu vi, eu disse, é o que eu tenho que falar hoje, porque eu senti bem, quando o irmão Branham diz assim, Abraão restaurado 78, e quando Jesus veio, eles não sabiam que ele era Jesus. Jesus veio, e eles não sabiam que ele era Jesus. Pedro veio, e eles não sabiam que aquele Pedro trazia Jesus para eles de uma forma revelada. Eles não sabiam. O prometido para o dia de Pentecostes, que a descida do Espírito Santo, mas tinha que vir através da mensagem de um homem. Era um homem que respondeu. Uma multidão perguntou, que faremos? Varões, irmãos. Mas um respondeu. O povo tem que entender isto, gente. Tem que ver que estas coisas, esta manifestação da mensagem de Deus, através de uma promessa, que um homem aparece na terra, a gente tem que ser agradecido a Deus por isto. Eu não vivi nos Estados Unidos, mas Deus sabe o quanto eu sou agradecido por William Marion Branham. Eu não vivi lá, não o conheci, não andei com ele, não pesquei com ele, não dormi com ele. E ao mesmo tempo, espiritualmente, eu estava caçando com ele, dormindo com ele, andando com ele,
porque eu creio no que Deus fez através dele. Mas quando veio William Branham na Terra, eles não conheceram que William Branham era o prometido para aquele dia. Não conseguiram conhecer. Como eles não conheceram, Jesus veio dizer: eu fiz o mundo, sou eu mesmo, eu estou aqui no mundo, e eles não me conhecem. Eles não percebem que esse sou eu. Você tem uma mensagem e você discute com ela, você tem uma mensagem, você acha que o seu pensamento sobressai aquela mensagem. Não, Deus sempre tem uma mensagem prometida para o seu dia. E o que nós melhor fazemos é estar ao lado daquela mensagem. Alguém me pergunta alguma coisa, quando eu falo, talvez eles pensem que não é verdade. Eu estou ao lado de João. Eu estou com João. Porque se eu não estiver com João, a palavra mostra que o prometido para o nosso tempo é João. Eu tenho que encontrá-lo na Bíblia. Eu tenho que encontrar qual é a sua mensagem. E se eu encontro qual é a sua mensagem, não me dá vontade de ir mais lugar nenhum escutar outra mensagem. Esse é o meu problema, e eu creio que cada eleito sente da mesma forma. Eu sei qual é a mensagem para hoje. Não me dá vontade de ir a nenhum lugar que pregue diferente da mensagem que eu sei que é para hoje. Não somos melhor, mas nós sabemos o que queremos. Nós sabemos qual é o alimento que nós queremos. Se aquele irmão sabia que ele queria carne assada, eu quero livrinho. Hoje eu quero livrinho. Hoje eu não quero o sétimo anjo. Sétimo anjo eu já tenho. Certo? O sétimo anjo eu já tenho. Eu quero o livrinho. Tem hora que você diz: eu quero Jesus, mas eu não quero Jesus. Jesus eu já tenho. Fala: eu quero Jesus, fica como se eu não tivesse Jesus. Não, Jesus eu já tenho. Agora, a promessa do dia, que é Jesus, através do livrinho, que eu tenho que comer e você tem que comer, e que nós temos que encontrar essa mensagem, a mensagem de João. Eu tenho que encontrar, e eu tenho que parar ali e dizer: isso é verdade, isso é certo, eu fico com esta mensagem. Não importa o que falam de mim, não importa como me olham, eu fico com esta mensagem, eu creio nela. O problema das pessoas ser volúveis. Está vai para outro lugar. Você queria que a sua esposa fosse uma mulher leviana, que estivesse com você hoje e depois, a semana que vem, estivesse com outra? Ninguém quer essa mulher. E você acha que Deus vai querer um crente leviano? Sabe o que nós falamos? Nós casamos com a palavra revelada. A palavra revelada é o esposo. Como que eu casei com a palavra revelada e depois eu vou flertar ali com outras congregações onde não tem a palavra revelada? O que eu vou fazer com aquilo? Aquilo não é alimento para mim. Eu tenho meu esposo, tenho que ser fiel a meu esposo. O crente tem o seu esposo. Isso é a palavra revelada. A Bíblia mostra tudo isso, e William Branham veio e diz: a palavra revelada é o esposo. Agora, eu creio que a palavra revelada é o esposo, eu me caso com ele e depois eu vou num outro lugar que tem outra palavra que não foi revelada. Eu sou um adúltero. Você é um adúltero. Você está dizendo que crê, mas você é um adúltero. Você não tem consciência do que está fazendo. Olhe para sua casa, olhe para sua esposa. Nós temos o tipo que o irmão Branham mostra. E se você não quer uma esposa leviana, que uma hora está dizendo que te ama, outra hora ela está flertando com outro lá fora, você não a quer, você a chutaria.
Falei, vai embora, você não serve para mim. E você acha que Deus vai nos amar, nos abraçar, dizer, não, você anda com outro, mas você serve para mim? Deus falou de Israel, que tinha largado Israel, porque quantas vezes eu tenho procurado ajuntar vocês, e vocês estão procurando seus amantes. E cada profeta de Deus era Deus manifestado naquele dia, era o prometido. Deus tinha prometido, se você vê, desde o início da Bíblia até o fim, cada nome profético, cada nome dos apóstolos, cada homem que Deus mostrou na Bíblia, não diz nem o nome dele. A Bíblia nunca disse, o seu nome será Jesus. Olhe para você ver. A Bíblia não diz, o Velho Testamento não diz. O Novo Testamento é que diz. Mas o Velho Testamento o que diz? O meu povo conhecerá o meu nome. Quando o povo conhece o nome de Deus, ele não vai procurar outra coisa. Ele conheceu o nome. Isso foi no tempo de Jesus, o prometido. O povo conheceu o nome, seja Jesus, que é no português, e Yeshua, como você queira, a expressão que você vai dar para ele, Jesus. No tempo de Jesus havia todos esses nomes, Iesous, que era o grego, e Jesus, que era o latim. A gente tinha todas essas coisas, mas você tem no seu dia a crença na palavra de Deus, porque Deus parou de tratar com os judeus, ele parou até de tratar com o nome hebraico. Ele começou em Atos dos Apóstolos, quando você vê, Atos já foi escrito por um grego. Por que não foi escrito Atos por um hebreu? Porque não podia. Porque a mensagem estava vindo para o grego, para o gentil. E Deus já usou aquele escritor grego para poder escrever. E ele, quando escreveu o batismo, ele não podia escrever o batismo em nome de Yehoshua, que era o hebraico, porque ele era um grego. E o grego, o que ele escrevia, era em nome de Jesus. Jesus. O povo precisava entender como Deus tem caminhado por esse ponto. Cada parte disto, ele vem vindo até chegar no nosso dia. A gente escuta a mensagem, o soar do nome Jesus, que você crê, é o seu Salvador, é a língua, é o idioma que você ouviu. Ele veio para você nesse idioma, você o aceitou, você o creu. Você sabe que ele é o prometido com aquela mensagem, que morreu na cruz. Nenhum outro morreu na cruz, senão ele, Cristo Messias. Mas o povo não pôde conhecê-lo. Ele veio para o que era seus, não diz a Bíblia? São João capítulo 1, versículo 12, veio para que era seu, os seus não o receberam. Você sabe quando você vai para os seus filhos e eles não te recebem em casa? Você já sentiu alguma coisa, algum peso disso? E aos seus filhos eles não te receberam? Jesus veio para os filhos, para os judeus, e eles não o receberam. Eu quero que você sinta aquilo que você deveria sentir aqui com os seus filhos, para você saber o que é uma rejeição, quando você diz que serve a Deus, e Ele traz uma mensagem, o prometido para o seu dia, e você rejeita. É Ele que está chegando, Ele prometeu para nós, Apocalipse 10, de 1 a 7, para revelar todas as coisas. Ele prometeu, e eu tomei sua promessa, e para mim, William Marlon Branham foi o prometido de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele revelou, Deus desceu nele,
Deus não desceu no Papa, Deus desceu em Brana. A Igreja Católica é fundada em cima de 7 montes também. E Deus, quando desceu, Ele desceu em cima de 7 montes. B-R-A-N-H-A-M. 7 montes. As pessoas precisam ter luz do que Deus está fazendo no seu dia. Senão você toma Satanás, que também tem 7. E Deus tem 7. Mas o diabo veio para enganar. E você tem que ver a mensagem que ele prometeu para o seu dia. Vou repetir, e quando Jesus veio, eles não sabiam que Jesus era Jesus. Quando Jesus veio, eles não sabiam. Quando Brana veio, eles não sabiam que Brana era o Elias. Quando Brana veio, eles não sabiam que Brana era o 7º anjo. Quando Brana veio, eles não sabiam que em Brana estava a manifestação do ministério do Filho do Homem. Eles não sabiam. Mas ali estava o prometido de Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus estava operando através dele. Então, volto aqui a esse pontinho tão simples. Quando Deus tem uma promessa, só o eleito a toma. Só o eleito crê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é a voz? É a palavra. Qual a palavra? Que está cumprindo no dia. A Escritura que se tornou carne. Aquilo é o prometido. Aquela Escritura, quando ela se manifesta, então é a Escritura prometida para aquele dia. Quando João Batista apareceu, com alimentação diferente, gafanhoto e mel silvestre, todo mundo comia outras coisas, aquele homem comia diferente. Deus tomou aquele homem. Os pais dele, o pai dele era sacerdote, ele deveria ser um sacerdote. Ele foi para o deserto e Deus o escolheu. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naqueles dias, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Aonde estava a palavra? Sozinha no deserto. Você pensa que a palavra está nas igrejas? Eu gosto de ver de vez em quando reuniões, alguns cultos, mas gosto de ver para ver como que eles estão. Mas como fazem um grande trabalho, como gesticulam, como derrubam os outros, como fazem grandes coisas. Falei, se eles soubessem que aquilo apenas é uma manifestação de saúde, de bênção, que Deus permite eles terem, mas Jesus vai dizer para eles, eu nunca vos conheci. São Mateus 7, verso 19 em diante, ele vai dizer, nunca vos conheci. Mas eu curei enfermo no seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu derrubei as pessoas no seu nome, eu levantei as pessoas no seu nome, eu pedi dinheiro para as pessoas no seu nome. Eles têm todas as promessas, menos a promessa do dia. Eles falam de tantos prometidos, mas eles não conhecem o prometido do dia. Você pode ter essas reuniões, você pode adorar a Deus. Eu quero que você entenda da forma correta, não é pensar como eu penso, mas como que você pensa? Eu já pensei que Deus tomaria todos eles e levar para o céu, porque o meu coração é bom. Mas Deus não vai fazer assim, porque Deus tem que cumprir sua própria palavra. Quando Deus fala, Ele cumpre aquela palavra que Ele falou. Então, se alguém não está com o prometido do dia, Jesus é o prometido de todas as eras, de todos os tempos, é o prometido de todos os profetas, só não falava o nome dele. Mas quando dizia, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tudo é atribuído, porque são atributos do Senhor Jesus Cristo.
Já pensou o que ele é? Deus forte, e eles rejeitaram, e esse Deus forte veio aqui e falou para ele: eu estou no mundo. São João escreveu: esteve no mundo, porque foi depois que Jesus partiu. Aí ele escreve: esteve no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Sabe o que tem que acontecer conosco? Se somos eleitos, nós vamos viver a vida honesta, sincera, dentro da palavra de Deus, e vamos conhecer como Jesus foi conhecido pelos eleitos. Jesus foi conhecido pela samaritana, que era médio judeu e gentil. Jesus foi conhecido por Pedro, o pescador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus foi conhecido por Maria Madalena. Mas Jesus não foi conhecido por Anás, por Caifás, pelos dirigentes das igrejas do seu dia. Eu quero te dizer que Jesus não é conhecido hoje pelos dirigentes das igrejas. Falam em Jesus, mas não conhecem Jesus. Como falam em Brana, mas não conhecem Brana. Se você vê, eles conhecem Brana usando o chapéu preto. Aí conhece Brana com rifle na mão. Brana pescando. Isso eles conhecem. Sabe como teriam que conhecer Brana? Quando Deus veio a ele e revelou os 7 selos e deu o livrinho que estava fechado por todos esses milênios. O livrinho estava fechado. Mas quando chegou o 7º anjo, o prometido daquele dia, daquela era, o livrinho não pôde ficar no céu, teve que voltar para a terra. Quando um homem que Deus fez na terra, dando a ele vida eterna, se ele obedecesse, se você fizer isso, você vive, se fizer isso, você morre. Pois o homem, a inclinação dele foi exatamente morrer. Você pode dar o caminho certinho para a pessoa, mas ela tem que fazer sua escolha, sua opção de fé. Talvez você pense: aquela irmã está firme conosco, aquela irmã está firme nessa mensagem, aquela irmã, aquele irmão, ele crê mesmo no 7º anjo, está crendo até em João. Aí daqui a pouco você vê, onde estão? Estão em outros lugares, estão em adultério espiritual. Eu pensava que eles conheciam, eu pensava que eles ouviam a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a sua voz é uma voz em cada época. A voz de Deus não é um vozerio, não, a voz de Deus é uma voz. As minhas ovelhas são muitas, ouvem a minha, é uma voz. Agora, a minha voz não é você ouvir a voz de Jesus de 2000 anos atrás. Não, a voz de Jesus que veio através de Pedro, que veio através de Paulo, que veio através de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. A voz de Jesus que veio através de Brana. A voz de Jesus que veio através de João para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não têm que reclamar. Elas são minhas ovelhas. Os meus filhos não têm que reclamar, eles são meus filhos. Os filhos de Deus não têm que reclamar, eles são filhos de Deus. Você não tem que reclamar, você só tem que encontrar seu lugar, sua posição. E Senhor, eu quero ouvir sua voz. Mas muitas vezes escuta aquela voz e fala de outra forma ali fora. Escuta a voz aqui e fala outra coisa ali fora. Não, as minhas ovelhas. Eu não posso nem usar assim, as minhas ovelhas, vocês são minhas ovelhas, vocês ouvem a minha voz, que é a minha pregação, certo? As ovelhas ali do irmão Sebastião, que está conosco, ouve a voz dele. Isso estou falando de cada um ouvir sua voz. As ovelhas do pastor João Bispo, ouve a voz dele. As ovelhas do pastor Gedielson, ouve a voz dele. As ovelhas do pastor Mendes, ouve a voz dele.
As ovelhas do pastor Josué, ouve a voz dele. As ovelhas do pastor José Julião, lá de Jaíba, ouve a voz dele. As ovelhas do pastor Sinivaldo de Carvalho, em Mogi das Cruzes, ouve a voz dele. E quando ajuntar todos nós, estamos ouvindo uma voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz de João. Entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, sim. A outra ouve a voz daquele pastor. Mas quando todos nós nos ajuntamos, nós ouvimos uma voz só. Nós temos uma só mensagem. Nós não temos duas mensagens. Nós não temos que discutir. Nós não temos que ser políticos. E agora nós vamos ter os políticos dentro da mensagem. Quem você é? Eu sou de Brana. E você? Eu sou de João. O que tinha no tempo de Paulo? Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. E quem dizia que era de Cristo era o mais político ainda. Porque ele ia dizer, eu estou certo. Você é de Pedro, de Cefas, você é de Paulo, mas eu sou de Cristo. Era política na igreja. Não. Nós ouvimos uma só voz. Porventura, foi Paulo que sofreu por vós, foi Pedro, Cefas que sofreu por vós, não foi Cristo que deu a vida por vós. Ele é o prometido de todas as eras. Cada vez que manifesta alguém, ele é o prometido. Aquele alguém está manifestando a promessa deste Jesus. Não é de outra pessoa, é desse Deus. Jesus é Deus. Jesus não é um segundo Deus. Jesus não é uma segunda pessoa. Jesus é Deus. O irmão Branham diz, ou ele é Deus, ou o maior enganador que já houve na terra. Por isso que eu creio no profeta. Aí você pega a mensagem do outro que andou com o irmão Branham, com o irmão Liveio, que Jesus não é Deus. Então eu não quero ouvir isso daí. Eu leio a mensagem do irmão Branham, Jesus é Deus. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando mal não, o irmão Liveio já até partiu, mas eu já li seus livros, também já li para poder falar. Você pega, vai no Busca, que é só mensagem do William Branham. Tenta colocar lá que Jesus é Deus, para você ver se não é. Vai mostrar para você. Mas quando eles dizem que Jesus não é Deus, você não vai encontrar isso. Se não precisar de uma explicação. Porque tem hora que ele é o corpo de Deus. Ele é o físico. Mas a voz de Deus saía ali, daquela boca. Quando ele falava, era Deus. Ele ressuscitava, era Deus. No tempo de William Branham, quem ressuscitava era Deus, era Jesus Cristo que ressuscitava. Branham não podia ressuscitar, mas Deus estava ali, Jesus Cristo, o prometido. Amém. Eu creio que isso é o suficiente para nós. Irmão Branham fala sobre os discípulos, onde eu estava meditando nisso também, no culto, onde o próprio Jesus falou, quando ele desceu do Monte da Transfiguração, capítulo 17, versículo 11 e 12, Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Jesus está falando com quem? Jesus estava falando com seus discípulos. Eu digo para vocês que Elias já veio e vocês, meus discípulos, não conheceram. Então, eu digo para vocês que Jesus já veio e vocês, discípulos de Brana, não conheceram. Jesus já veio, a palavra revelada já veio e as ovelhas têm que ouvir esta voz. Não misture as vozes, ouça uma voz. Quando você trabalha num lugar
que o marido manda e a mulher manda, você vai sofrer. Porque o marido fala para você fazer uma coisa, você faz. Daqui a pouco chega a mulher e diz: eu não quero assim, você tem que desmanchar. É dois que mandam, é duas cabeças. Deus é um. As ovelhas ouvem uma voz. Não pode haver separação, divisão, contenda entre nosso grupo aqui, grupo do irmão Sebastião que está aí, o grupo dos demais pastores no Brasil, na África, que ouve a mensagem, que diz que ouviu João. João fala uma coisa só. João não fala duas coisas, não tem dois João. É um João só. É ele que comeu o livrinho. Então eu tenho que encontrar onde está alguém comendo o livrinho e deixa-me comer com ele. Deixa eu comer esse livrinho. Eu não quero outra coisa, a menos que vocês queiram. Tem gente que pensa assim: eu quero um pastor local. Tem irmãos que tem a tentação de eu quero um pastor local. Não tem. No meu ministério mesmo, se você quiser, não tem. Eu sempre digo: olha, não tem, mas tem um irmão fulano perto de você. Você pode estar com ele e ele é um pastor local. Eu sou um pastor local, mas sou um pastor para o Brasil, para fora do Brasil. Sou um pastor local para aqueles que creem na mensagem que prego. Então, onde vou é um local que eu sou pastor. Entende? Mas tem pessoas que querem ver o homem carne. Não, eu quero ter um homem carne ali, um pastor, que eu olho para ele, é meu pastor. Tá aqui um homem carne. Comigo você não pode ter. Então, eu sempre digo: irmãos, vocês têm liberdade. Vocês querem um pastor local, que você canta com ele, que você vai na reunião dele 2, 3 vezes por semana. Então procure qualquer pastor que crê na mensagem que a gente prega, que você crê que é verdade. Procure um pastor desse, fica lá com ele. Eu não vou falar mal de você não. Não vou não. Você tem liberdade de escolher seu pastor. Agora, cada um que quer ser membro do meu ministério, eu fico com dó de vocês. Mas eu não posso oferecer nada mais do que uma internet, como está agora, um culto para o Brasil inteiro, para a África, para os Estados Unidos, onde aqueles que creem no meu ministério, e até críticos estão me vendo nessa hora e criticando o que eu estou falando. Mas esses creem no meu ministério, estão no meu ministério. Para eles estão satisfeitos só de ouvir a internet. Mas está difícil, a internet hoje não está boa. Sabe onde eu tenho certos irmãos que eu tenho que dar testemunho para vocês? A internet não está boa, pelejei, não consegui. Eu pus um DVD e fui ouvir a mensagem. Isso eu admiro. Ah, você tem que ver isso, porque tem hora que a internet não está boa, é a minha ou é a sua, não está boa. Entende? Tem hora que não está boa. Então, se você quer ouvir uma mensagem, aí põe um DVD. Eu tenho gente, irmãos, que não está comigo. Eu tenho gente que não está comigo, mas já falou para mim, falou: eu vou na igreja, porque lá não tem. Mas eu vou lá, não tem a sua mensagem lá, eu vou lá. Mas a gente não alimenta. Eu chego em casa e ponho uma fita, ponho um CD, vou ouvir, para dormir. Você ouvir a mensagem do dia, você vai, é o melhor calmante que tem. Não digo que você não precisa tomar esses calmantes aí para o seu físico, o mental cansado. Tem mente cansada, precisa de tomar os calmantes. Não digo que não precisa, precisa. Então, o médico receitou, você vai tomar. Mas se tem uma coisa que me acalma, faz eu dormir, é estar em paz com Deus. É eu saber que essa mensagem é verdade, é eu crer numa só mensagem, pregada de uma só forma, porque quando você começa a perverter a mensagem, mudando a forma dela, é que nem você pega um remédio e alguns farmacêuticos estão me ouvindo, muda a fórmula. A fórmula. Você pode matar. Se você põe muito, você mata.
Se você põe pouco, o remédio não tem efeito. Então, só tem um que sabe aviar a receita, e temos que encontrar um farmacêutico correto que sabe as medidas certas para poder dar aquele remédio chamado livrinho. Trovões revelados, 7 selos revelados, novo nome Brana. E a gente está comendo e sentindo em paz. Olha, muito obrigado mesmo, Deus te abençoe, porque eu fico satisfeito em ver vocês. Fico satisfeito em ver a luta de cada um e de estar aqui. Depois de quantos meses que eu não venho aqui? Faz quase 6 meses. Deve fazer. Nem tenho contado. Tem uns aí que está esperando faz anos. Nós fomos no Nordeste, não sei que ano foi. Faz quase 8 anos. É muito tempo que faz. Uma vez no Nordeste. Temos uma rodada por lá. E que já deu para andar 8.000 quilômetros. Eu falei, já está bom. E eles muitas vezes pedem para a gente retornar, e a gente custa ir para lá, porque é distante um do outro, para fazer umas reuniãozinhas com meia dúzia de irmãos aqui, 2 ali. Você anda 8.000 quilômetros. Foi o que nós fizemos. Eu até espero que a Bahia me entenda. Que os alagoanos, como é que chama aquele povo lá? Onde nós fomos, Manuel Josias, Manuel Alexandre, não sei, Manuel Alexandre, não sei se está crendo, Manuel Alexandre? O Josias, eu creio que está firme. E mais alguns, meus irmãos, muito distantes, lugares difíceis de se chegar. Rebentamos o carro várias vezes. Mas fizemos alguma coisa, uma vez, e agora vocês têm de 6 meses, o Sul tem de 3 meses, 3 meses, está lá, porque nós de 200, 300 quilômetros, nós temos uma congregaçãozinha, e paramos, e fazemos um culto, dormimos, fazemos um culto outro dia, em outro lugar. Isso aí tem um povo que crê, eles não querem outra coisa. O que tem por lá são pastores denominacionais que não crê na palavra, que crê em Brana, mas não crê na revelação que Brana revelou. Então eles também não querem ouvir. Eu também não quero. Eu não quero comer uma coisa que eu não gosto. Não force para me comer. Eu não gosto. Não consigo comer. Agora aquilo que é da minha natureza, eu como com prazer. Assim é a palavra. A palavra, eu como, você come, nós nos alimentamos com prazer, sem ser forçado por ninguém. E tem uma coisa, meus irmãos e obreiros por toda parte que me ouvem, nunca force as pessoas a crer e ficar no meu ministério. Nunca force. Eu creio que eu tenho um ministério que não precisa de bajulação. Você não precisa ficar falando bem de mim, não toca no meu nome para falar bem de mim, para ganhar os outros, porque o meu nome expulsa os outros. Então, mas tem uns que acham que chama atenção. Não. Se as pessoas estão bem num outro ministério, pelo amor de Deus, deixa elas quietas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não tenho que ficar dizendo, escuta, você precisa ficar comigo. Precisa nada. Você tem que ser ovelha desse aprisco. Se você for ovelha desse curral, agora Deus. Você vai ouvir essa voz. Agora, o estranho, elas não ouvirão. Pode falar o que quiser. Eles não vão atrás de estranhos, eles ficam sozinhos, eles morrem sozinhos, no deserto do lar, no deserto das cidades, sozinhos, servindo a Deus, escutando. Ainda hoje temos internet, no tempo de Paulo era uma cartinha escrita à mão, no tempo de Brana era uma fitinha cassete que nem funciona hoje mais. Deveriam entender, povo do profeta. A ciência aumentou, os 40 anos de geração passaram.
E já não adianta mais, a fitinha teve que ser feita um CD, um DVD, senão não funciona. A fitinha teve que se adaptar. Por isso vocês deveriam entender que a mensagem do profeta tem que se adaptar à mensagem de João. A mensagem de João é a mensagem do dia que você vive, ciência do dia. Como tem a ciência do nosso tempo, é muito acima da ciência do tempo de William Branham. Naquele tempo, os computadores eram grandes, hoje você carrega no bolso. E as pessoas não querem se despertar. É tempo de se despertar. É tempo de ver e adaptar a fita cassete ao CD. Ouvir a mensagem do profeta pregada por João. Eu quero ouvir assim. Eu quero ouvir. Se tiver alguém que tem uma mensagem, teve alguém que diz, eu tenho uma mensagem, você não para ouvir. Eu já parei para ouvir, mas a sua não entra. Então eu não sou ovelha do seu aprisco, não tema comigo. E você não é ovelha do meu aprisco, não vou temar com você. Vou te dar liberdade de escolha. Vai pregar. VPB para você. Vai plantar batata. Sabe por quê? A pessoa acha que tem. Você tem que deixar ela fazer aquela obra. Ela acha que tem, ela crê que ela tem. Tem gente que você não muda ela, nem Deus muda. Se Deus mudasse, ele chegava aqui e mudava os judeus e dizia, eu sou o Criador, vocês têm que me aceitar. Não, deixou matar ele, deixou bater nele, arrancar a barba, a mão cheia. Você não vem a Deus por força, você vem a Deus por eleição. E se não tiver eleição, você não vem a Brana, você não vem a João. Tem que ter eleição para isso. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós dedicamos a Ti nesta mensagem. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que o Senhor continue nos ensinando, nos exortando, para que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.